dia, hoje é 24 de maio, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse eu ouvi no podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, queridas e queridos ouvintes. Bem-vindos a um podcast editado no dia de hoje. Se você perdeu o episódio de ontem antes das 8 da manhã, ele veio nu e cru, tal qual a gente vem ao mundo. Sem nenhuma edição, sem nenhuma sonorização, apenas o belo som da minha voz. Espero que quem teve a oportunidade de conferi-lo antes de eu mudar rapidamente, obrigada aí aos que me avisaram, tenha curtido. Hoje a gente vai, aproveitando aqui a carona nesta minha bela voz fanha e resfriada, falar sobre dengue em Miami. É isso mesmo que você ouviu. Várias vezes eu já falei que a Flórida é o 28º estado brasileiro, pois muito que bem, não satisfeitos agora, também levamos a dengue para lá. Tô rindo, mas com respeito da desgraça, né? E a gente também vai falar sobre como um trabalhador rural do Michigan testou positivo para a gripe aviária. Um podcast bem tranquilinho para você terminar a sua sexta-feira. Gostaria também de lembrá-los de seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais, de se inscrever aqui no podcast e também para ficar de olho aí em todas as notícias e mandar aí um abraço e uma atenção aos ouvintes do Rio Grande do Sul, pois voltou a chover por lá e já temos algumas ruas bem alagadas de Porto Alegre, um cenário bem caótico na cidade. Então, ouvintes que estão aí, se estão escutando esse podcast, né, se cuidem e quem puder ajudar, continuar ajudando o estado, o Rio Grande do Sul, procurem fazê-lo. E vamos às notícias. Os casos da doença transmitida por mosquitos na Flórida mais do que duplicaram este ano em comparação com o mesmo período de 2023, à medida que viajantes desavisados trazem o vírus do Caribe e da América do Sul. Mais uma vez eu estou rindo com respeito. Eu não estou rindo. Eu estou rindo de desespero. Agora as autoridades trabalham para evitar que a doença infecte a população local de mosquitos antes que as fortes chuvas de verão aumentem os riscos de transmissão. O Departamento de Saúde da Flórida relatou 164 casos de dengue desde o início do ano, todos, exceto 6, associados a viagens internacionais. O órgão federal de controle e prevenção de doenças dos Estados Unidos mostra a região de Miami como o foco da dengue no país. O vírus está se espalhando pelas Américas, impulsionado por condições excepcionalmente úmidas e quentes. A Organização Pan-Americana da Saúde já registrou 3.274 mortes e 7,6 milhões de casos de dengue na América Latina e no Caribe este ano. São mais casos do que o total relatado nos anos de 2022 e 2023. Só aqui no Brasil, a gente já registrou mais de 4 milhões de casos, quase 2 mil mortes por dengue. Na segunda-feira, Porto Rico anunciou sua primeira morte relacionada à dengue, após declarar emergência de saúde em março. Os casos da Flórida refletem em grande parte a sua posição de encruzilhada das Américas. O Aeroporto Internacional de Miami está entre os mais movimentados dos Estados Unidos, com mais de 50 milhões de viajantes em 2023, quase metade deles internacionais. O surto de dengue deste ano veio mais cedo do que o normal e bem antes do pico da temporada de mosquitos em Miami, durante o verão, que começa no mês que vem no hemisfério norte. Ainda é muito cedo para prever como vai ser o resto do ano, segundo John Paul Mutebi, que é diretor da Agência de Controle de Mosquitos do Condado de Miami. O que é preocupante, diz ele, é toda a atividade que vemos ao nosso redor. Temos um estado de emergência em Porto Rico e não temos ideia do que está acontecendo em lugares como Cuba ou Haiti. Enquanto isso, um trabalhador rural do Michigan testou positivo para a gripe aviária, tornando-se a segunda pessoa a contrair o vírus potencialmente letal que tem se espalhado amplamente entre o gado nos Estados Unidos. Mas que confusão! Quê? É uma gripe aviária que um trabalhador rural pegou e que está o gado está sendo infectado. Esse trabalhador apresentou sintomas leves no olho após o contato com uma vaca infectada e já se recuperou, segundo o Centro de Controle de Prevenção e Doenças dos Estados Unidos na quarta-feira. Autoridades do Michigan informaram na segunda que 3 rebanhos adicionais de gado testaram positivos para a gripe aviária. Eu tô chocada. Autoridades de saúde estão cada vez mais vigilantes quanto aos casos de H5N1, um vírus aviário conhecido por pular entre espécies, tá aí a resposta, que às vezes pode causar casos graves em humanos. O primeiro caso humano de gripe aviária transmitido pelo gado no país foi anunciado em um trabalhador rural do Texas no final de março.
Esse paciente teve uma infecção ocular pelo vírus, chamado H5N1, foi tratado com um antiviral. As autoridades de saúde afirmam que o risco para o público permanece baixo, já que não houve transmissão de pessoa para pessoa. Até a noite de quarta-feira, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos relatou que 52 rebanhos em 9 estados testaram positivo para a gripe aviária. As autoridades de saúde disseram que têm antivirais e candidatos à vacina disponíveis, caso sejam necessários. Os Estados Unidos também estão em conversas com a Moderna e a Pfizer sobre o desenvolvimento de vacinas de RNA mensageiro para a gripe aviária, segundo Dawn O'Connell, que é secretária assistente para preparação e resposta, em uma teleconferência com repórteres. A vacina da Moderna está em estágios iniciais de teste, segundo a empresa em um comunicado, e os resultados são esperados em breve. A Pfizer não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Dados os altos níveis do vírus no leite cru e não pasteurizado e a extensão da disseminação através de vacas leiteiras, o CDC, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, diz que mais casos podem ser identificados em pessoas. A infecção humana no Michigan não foi inesperada, segundo Nirav Shah, que é diretor adjunto principal do CDC. Ele diz que encontramos este caso porque estávamos procurando por ele. Após a identificação de um rebanho de gado infectado com H5N1 no Michigan, esse trabalhador foi inscrito em um programa de vigilância ativa, que atualmente monitora 170 pessoas em todo o estado. O programa envia mensagens de textos diárias para avaliar os sintomas dos trabalhadores. Quando esse trabalhador em questão relatou sintomas leves no olho, as autoridades de saúde obtiveram amostras dele e também vindas das secreções do olho e do nariz. Essas amostras chegaram ao CDC na terça-feira. Enquanto o swab nasal testou negativo para um subtipo H5 do vírus da influenza A, o swab ocular testou positivo. Mas que nostalgia horrorosa, né? Swab. Quem lembra do cotonete no nariz? Gente, então é isso aí. Então, não tem nem o que falar. Terminado esse episódio Arauto do Caos, gostaria de mais uma vez agradecer aí a todos os ouvintes que gentilmente me avisaram do caos chamado Eu Mesma e mudei lá a versão, né? Mas também, que bom que era um episódio limpo, não tinha muitas... Porque às vezes eu dou umas catarradas aqui, né? Muitos comentários no episódio de hoje. Pessoal falando... O que tá acontecendo? O Felipe pediu 1 minuto de silêncio pro peso argentino, hashtag respect, já que ontem a gente falou, ontem ou anteontem, né, Felipe, nem lembro mais, a gente falou, foi ontem, sobre como o Milei pretende aí trocar a moeda argentina pelo dólar. Pessoal falando aí que Santos deveria ter sua própria moeda. Como disse o Sérgio. Como seria o nome da moeda de Santos, hein, Sérgio? Vou ter que te falar aqui que eu penso no Charlie Brown, quando eu penso em Santos. O Vitor Barcelos diz que gosta dos episódios sem a sonoplastia porque incentiva o nosso imaginário. Aí eu fico pensando que tipo de imaginário, também conhecido como confuso horário. Versão unplugged. Pessoal, gente, perdão por tudo, quanto comentário. Fico feliz aí que vocês se mantenham firmes e fortes. Meu Deus do céu. E me deu aqui uma amostra de como tem gente que escuta o podcast cedinho, né? Vocês escutam, estão realmente indo pro trabalho. Porque eu acordei, já vi e já mudei a versão. Então, quem ouviu depois das 7h30 não pegou essa linda versão aí sem a trilha. Bom, gente, no mais é isso, né? Boa final de semana aí pra todos. Se cuidem contra a dengue, contra a gripe aviária, contra tudo, hein? Não tá fácil. Até a semana que vem.